algo que as pessoas não querem aceitar de jeito nenhum, não admitem a possibilidade do sofrimento. Tanto é que você faz uma correção na vida de alguém e a pessoa se revolta. Você diz, você colocou esse copo no lugar errado, a pessoa já se revolta. Ela não admite a possibilidade de estar errada. E o sofrimento, de repente, parece como um erro na vida das pessoas. O sofrimento não é erro. É algo muito especial, muito particular, que nos leva a ter a paciência, que nos leva a viver a esperança na ação de Deus na nossa vida. A paciência, a fidelidade nos nossos sofrimentos. Como é que é isso? O quanto é importante isso, Padre, as pessoas compreenderem a palavra de Deus. No capítulo 5 da Carta aos Romanos, Paulo fala isso, sobre o que ufanamos, sobre o que desejamos, sobre o que nós esperamos, né? Ele fala, interessante isso, que nós não temos só nas graças, nas glórias, nós não temos só esperança e queremos as coisas boas, mas até os sofrimentos, as tribulações. Ele entende que o sofrimento faz parte dessa santificação, dessa salvação, desse caminho com Deus, dessa vida de vitória. Ele diz assim, o sofrimento produz a paciência, a espera, né? A paciência, muito importante. É interessante, um caso bem concreto. Acontece uma separação conjugal. A minha esposa decidiu não ficar comigo mais, está chateada, não quer saber de mim. Eu não tenho paciência para esperar o tempo da mudança, da conversão. Eu quero resolver logo então. Já que ela não me quer, eu não vou esperar não. Eu não quero sofrer. Exatamente. E o sofrimento é a linguagem do mundo. Exatamente. O sofrimento produz a paciência. E a paciência, ela prova a fidelidade. Olha que interessante isso. E a fidelidade gera a esperança. E a esperança não engana, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Exatamente. Ou seja, a vitória é certa, a graça vai acontecer. Mas tem esse caminho, tem esse itinerário, tem essa passagem, tem esse processo. É interessante também perceber, Rodrigo, na convivência com as pessoas, como ninguém admite a possibilidade de fazer diferente. Não é que eu estou errado, eu posso fazer diferente. Aí você alerta para uma pessoa, ela se sente ofendida, como se fosse um sofrimento para ela. Porque por que acontecem mais falsas religiões, elas crescem cada vez mais? Porque elas oferecem alguma coisa sem sofrimento. Se você está sem dinheiro, você vai ganhar dinheiro, tá bom? Se você estava triste, vai ficar leve, porque você agora vai ter um carro novo, porque agora você vai ter um emprego novo, você muda de mulher, muda de homem, o que for, né? A grande história de Jó é para nós um modelo, né? Para nós que buscamos em Deus, na sua palavra, a referência, é um modelo de que de fato vale a pena passar por todas essas questões. Às vezes o sofrimento pela humilhação, por uma separação, por uma dor, ou às vezes por uma injustiça que a pessoa sofre. Lá na comunidade, uma vez um rapazinho falou assim, eu sou devoto de São Padre Pio para lá, Padre Pio para cá. E a primeira vez que ele é ofendido, que ele é às vezes humilhado, às vezes que ele é injustiçado, ele sai. Aí ele fala, não, mas você não queria ser tanto como o Padre Pio. Qual é o caminho dos santos se não é o sofrimento? A escola da santidade é o sofrimento. Então para pensar nisso. Você que está passando por um sofrimento hoje, mesmo que para você seja injusto. Talvez na sua cabeça falar, igual o padre citou aqui, né? Eu estou separado da minha esposa ou do meu marido, eu estou passando por uma injustiça, né? Eu estou lá com a minha irmã, que meu sobrinho se suicidou, então ela está passando por um sofrimento. Mas interessante que ela testemunha isso para mim todos os dias. O sofrimento produz a paciência, que prova a fidelidade. Eclesiastes 2 diz, sofre as demoras de Deus. Sofre as demoras de Deus. E por falta de paciência, nós perdemos família, nós perdemos o tempo da nossa conversão, da nossa santidade. Eu entendi que paciência é viver na ciência de Deus, é viver no conhecimento de Deus. Você entende isso? E nós estamos querendo viver no conhecimento do mundo. E o mundo não tem nenhum conhecimento, na verdade. Vive só nos trazendo para as ilusões. Mas como o sofrimento assusta as pessoas, né? Esse é católico, é sofrimento demais. Eu me lembro de uma pessoa que nunca me esqueci. Eu fui visitá-la no hospital, ela estava no hospital. Quando eu cheguei, a primeira coisa que ela falou para mim, de qualquer coisa, eu não quero ser mais santa sofre demais. Nunca esqueci disso, você está entendendo aí? Mas é o pensamento errado que a pessoa tem sobre o sofrimento. Os santos, eles não sofrem no sentido de paga, eles passam pelo sofrimento porque ele gera a fidelidade, ele gera a esperança. Sofrimento é castigo? Não, não é. Então, é preciso você entender que ele é parte do processo, né? Então tem gente que fala assim, nossa, como você é uma pessoa iluminada, como que tal fulano é uma pessoa de Deus, como é uma pessoa ungida, mas ele passou por sofrimento. Olha, eu vou te fazer uma pergunta agora. Presta atenção, você conhece uma pessoa boa, eu estou falando boa mesmo,
Uma pessoa boa, de Deus, de passado fácil, não conhece. Você nunca vai ver uma pessoa do bem, de verdade, com passado fácil. Pode perguntar para ela, uma pessoa boa mesmo, de boa qualidade humana, você pode ver que o passado dela foi sofrido, ela teve esse sofrimento. E passar por isso faz parte. O casamento, por exemplo, padre, nós estávamos falando agora, né? O casal não quer sofrer mais. A mulher, ela começa a sofrer com o marido, ela não quer sofrer mais. Ela larga, e aí quando ela larga, não quero sofrer não, a vida já é muito dura, já é muito sofrida. É igual a questão do jejum, tendo uma prática espiritual. Fazer jejum, sofrer, passar fome, aí as pessoas falam assim, mas Deus não quer isso não, Deus não quer que você passe fome. Pois é, e aí que eu estou percebendo é que muitas pessoas estão perdendo a linha da esperança do amor de Deus. Por quê? Olha só que interessante, eu casei, fiquei viúvo e depois tive um casamento tardio, depois de 10 anos aí meus filhos começaram a nascer. Então nós já temos idade de que os nossos filhos teriam adolescência, juventude, e nós temos filhos crianças. Eu tenho uma filha de 2 anos. Então, esse período nosso é um período que tem sofrimento. Quando eu falo de sofrimento, tem renúncias, tem... O esforço é maior. O esforço é maior. Você não tem a mesma vitalidade física de antes. Exato. Só que isso tem produzido tanta paciência matrimonial em nós. Por que as pessoas não querem ter mais filhos? Porque hoje em dia se casam cada vez mais tarde. E se casam e querem cada vez menos ter filhos. E os filhos, eles produzem paciência na gente. Aí você fala assim, mas você está falando que filho é sofrimento? No bom sentido, sim. Exige renúncia, dedicação. Claro. Depois que nasce um filho, tudo muda. O casal não tem a mesma disposição para fazer um ato conjugal no mesmo horário de antes, como queria. Sim. Tudo isso muda. Sim. Mas algo bem profundo, que é o amor, que é a poder gerar com Deus, não é? Mas sofrimento, sobretudo da religião, é uma coisa que ninguém quer. Por isso essas falsas religiões crescem cada vez mais, promessas para este mundo. Mas os que não sofrem com Cristo, como é que vão viver com Ele na glória? Uma das heresias muito grandes do protestantismo é essa, tirar o Cristo crucificado, né? A visão do Cristo crucificado, a cruz sempre vazia. Então, um dia perguntaram para mim, por que nós temos Cristo crucificado na nossa igreja se Ele não está mais lá? Mas nós não temos Cristo crucificado para dizer que Ele está lá, para dizer que Ele passou por lá. A ressurreição, a vitória de Deus, o amor de Deus passa por aí. Então pensa nesse processo, olha, o sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade e gera esperança. E a esperança não engana. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Então não tenha medo de sofrer, não perca a sua fé ao sofrer, não fique triste ao sofrer e não para de blasfemar, para de ficar reclamando, não tire os seus olhos do Cristo que é autor e consumador da sua fé. Pensa assim, o sofrimento é um período, ele vai passar e ele vai produzir coisas muito importantes na minha vida. O sofrimento vai forjar o nosso caráter, homens e mulheres fervorosos, obedientes a Deus, decididos pelo reino de Deus, decididos pela esperança que não engana. O amor de Deus foi derramado e é derramado a cada instante nos nossos corações.